Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações do Banco do Brasil e um mega potencial de retorno que o Banco do Brasil poderia trazer para os investidores. Já parou para pensar que o Banco do Brasil poderia te trazer aí mais de 2.000% de rentabilidade? Isso mesmo que vocês ouviram. Tecnicamente, por esse estudo aqui que eu vou mostrar para vocês, se vocês tiverem 100 mil alocados no Banco do Brasil, no longo prazo, você pode transformar isso em mais de 2 milhões. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem aí da estratégia secreta multiplicadora de capital com ações aqui do Banco do Brasil. E o Banco do Brasil acaba sendo uma ação muito querida aqui no canal, inclusive acaba sendo aí, né, a maior posição da minha carteira e o pessoal gosta bastante que eu comento. E hoje, tecnicamente, ele poderia ter um valor oculto, ninguém presta atenção, mas as ações sim podem estar muito baratas olhando para o longo prazo. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo aqui no canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dando like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo abordado e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. Detalhe que o Banco do Brasil é a maior posição da carteira de ações do canal e perceba que eu tenho 40% de toda a minha carteira nas ações do banco. Acaba por ser uma empresa aí com uma grande posição. Então sim, ele tem um peso bem significativo na carteira do canal, mas eu já adianto para vocês que a porcentagem do Banco do Brasil se reduziu bastante, tá? Porque antes ele representava de 60% a 70% de toda a minha carteira. Agora ele já está representando bem menos. Por quê? Porque eu tenho fortificado minhas posições no Itaú, na BR Partners, na Petrobras. Isso aqui fez com que o Banco do Brasil, naturalmente, sem realizar nenhuma venda, diminuísse a posição. E eu não fico muito aficionado nisso aqui, tá, pessoal? Porque isso aqui pode oscilar. Se uma ação tá barata, eu vou comprar. A exemplo, se o Itaú subir 100%, ele pode superar o Banco do Brasil e se tornar a primeira maior posição da minha carteira. Então isso aqui acaba sendo bem cíclico. Depende, né, de tanto que você tem de participação numa empresa e da alta que pode acontecer nos preços das ações. E sim, hoje, já desde ali de mais de 3 anos que eu investido em bolsa, o Banco do Brasil sempre foi a posição mais dominante da carteira. O segundo mais dominante aqui agora é o Itaú, representando 27, quase 30% da carteira total, tá? O Banco do Brasil no longo prazo, pessoal, muitas pessoas vão achar que eu tô viajando na maionese, mas eu não estou, pessoal. Eu vou provar para vocês que no longo prazo o Banco do Brasil gerou um retorno até muito mais superior do que apenas aí 2.000%. Nossa, Pablo, você fala apenas, mas são 2.000%. Mas, pessoal, depende da janela comparativa que você está colocando. Se você colocar 2.000% em 20 anos, não é lá tanta coisa, tá? Porque, ó, você coloca aqui, ó, finge, ó, 2.000% numa lupa de mais ou menos 20 anos no tempo, será que é uma rentabilidade incrível, maravilhosa? Não tanto. Você vai ver que é uma rentabilidade modesta, de 22,65% ao ano. Na verdade, excepcional é você ter 2.000%, por exemplo, em 8 anos. Aí sim você teve 46% ao ano. Perceba que isso sim seria uma rentabilidade absurda, né? Mas assim, colocando numa lupa de 15 anos para cima, você ter 2.000% é bom, mas não é excepcional. Então tudo depende da janela comparativa que você está colocando. E quanto será que o Banco do Brasil gerou desde o Plano Real? Pessoal, para ser considerado uma rentabilidade excepcional, precisa no mínimo ser acima de 23,5% ao ano. Para ser considerado uma rentabilidade excepcional, muito acima da média. Uma rentabilidade boa no mercado de ações é de 20 a 23%. E uma rentabilidade mediana, né, é de 15 a 19%. Esse daqui pelo menos são os parâmetros, né, que a gente observa no mercado de ações, porque a palavra excepcional quer dizer que foge até mesmo do bom. Você está indo para um nível aí muito elevado que pouquíssimos investidores acabam conseguindo. E quanto será que o Banco do Brasil gerou desde o Plano Real? Ó, se você pega aqui, a ação do banco já chegou a ser negociada em 20 centavos, colocando aqui a cotação. Então, consequentemente, se você compara Banco do Brasil com a cotação atual, isso foi em mais ou menos 26 anos no tempo. Eu sempre faço aqui essa comparação desde os anos 2000. A ação do Banco do Brasil se valorizou pelo menos ali, tá? Mais ou menos uns 10.531%. Pablo, por que que no Google aparece aqui, ó, quando você pesquisa Banco do Brasil,
aparece a cotação em 2.047 centavos. Porque, pessoal, aqui tá desatualizado. Mas se vocês pegarem sites como Investing, né, e você pega ali também no próprio Hub3, que é um site muito bom para você analisar ações de longo prazo, você vai observar que a ação do Banco do Brasil custava menos que 20 centavos, né, até menos ali em épocas como 1999 e nos anos 2000. E comparando com agora, você teve todo esse ganho aqui na cotação. Se a gente coloca isso aqui em taxa anual composta, 10.000%, 10.500, né, e 39% de retorno numa janela temporal de 26 anos, perceba que só com valorização ele deu 19% ao ano, só com valorização. Porém, se você soma isso com o provento, porque o banco pagou dividendos, então se você coloca isso aqui, você poderia ter 27,66% ao ano. Pablo, é excepcional? É excepcional, pessoal. Acima de 23,5% já é considerado uma rentabilidade excepcional. Significa que o Banco do Brasil multiplicou seu capital em várias vezes. Coloca isso aqui a juros compostos, ó, 27,55% ao ano. Sem aqui aportar nada, em 26 anos, o banco transformou 100 mil reais em mais de 55 milhões. Perceba que sim, no longo prazo, o investidor, mais do que se aposentou, está vivendo para sempre de renda com ações. Fora o provento que ele não recebe, né, que tende a ser bem alto. Imagina que essa posição aqui em Banco do Brasil deve dar para ele o quê? 1% ao mês, vamos supor. Hoje o banco está pagando um pouco menos, né, por conta da crise da inadimplência no agronegócio. Mas mesmo assim, pessoal, você tem ali 55 milhões, você ganha 1% aqui, ó, vamos supor, já ganha 550 mil, somente por uma paulada só em proventos. Dá mais ali, né, consequentemente, de 500 mil de dividendos no mês, tá? Eu tô falando. Então, se o banco paga ali, ó, vai ser o 7% de yield, vamos supor, ó, um capital de 55 milhões aplicado, o banco paga seus 7%, esse investidor vai receber 3,8 milhões ao ano. Ele nem precisa de um yield tão alto já para viver de renda, ó. Ele já conseguiria viver 320 mil no mês. Aí você vai, vamos supor que você tire dessa renda uns 100 mil para você e reinvista os restantes. Ainda vai ter 220 mil no mês para reaplicar. Então perceba que esse investidor já está mais do que aposentado, nem precisa de um yield tão alto para acabar aí custeando a sua vida e as suas coisas. Mas perceba que esse efeito aqui só aconteceu no longo prazo e o Banco do Brasil trouxe isso para nós. Por quê? Tem uma explicação? Bom, pessoal, tem. Isso não é o Banco do Brasil que é especial, isso pode acontecer com qualquer empresa, mas existem dois pontos principais que ninguém fala para vocês aqui. O preço, ele precisa se aliar à qualidade. Então, por exemplo, assim, se a gente tem uma empresa boa, mas que esteja muito barata, ela pode te trazer uma rentabilidade muito mais elevada no longo prazo. A exemplo aqui do Banco do Brasil. O Banco do Brasil ele pode não ser um banco tão eficiente quanto o Itaú, porque o Itaú é excepcional, mas o Banco do Brasil é um bom banco, ele consegue ter uma rentabilidade boa no longo prazo, de 15 a 16% ao ano de ROI, colocando aqui numa lupa de longo prazo. Então, tecnicamente é um cálculo simples. Você coloca aqui, ó, 1 menos payout multiplica pelo um ROI de 15%, o banco pode crescer a uma taxa de 10% ao ano. Se você soma isso com um provento de 8,5%, e reinveste uma taxa de 3%, no mínimo o Banco do Brasil poderia te trazer 22% ao ano. Você percebe isso? De que o banco está bem barato? Fora que hoje você tem um banco aí, ó, estando cotado por 0,71 de PVP. Para pensar. Para ele ser cotado na média dele em mercados mais eufóricos, que acaba ficando ali de 1,5, essa é a média de longo prazo de Banco do Brasil em mercados de euforia, você teria um potencial de alta aproximado de 111% na cotação. Fora que hoje você está comprando um banco aí, ó, que pode pagar um bom provento no futuro. Supondo essa recuperação no resultado, você poderia estar comprando hoje um Banco do Brasil por 4 vezes o seu preço lucro. Então, 1 dividido por 4, você tem um earning yield de 25% ao ano. Isso aqui é o que o banco pode trazer de rentabilidade, tá? Considerando aqui o lucro dele que ele reinvista nele mesmo e mais o repasse do provento. Então você vai ter aqui de provento, se ele pagar 40%, 10% ao ano. Ah, Pablo, e se o banco continuar com payout baixo? Olha, se você colocar aqui essa recuperação, ainda assim você tem um yield de 7,5% ao ano. Perceba que ainda é alto, mesmo com payout mais conservador. E se ele pagar 35%, ficar no meio termo entre 40% e 30%, você poderia receber 8,7% ao ano na sua média, mostrando que o banco sim está barato, tem perspectiva de remunerar bem seu capital no longo prazo, fora ainda que você tem todo esse potencial de apreciação na cotação. E quer ver quando você coloca aqui, ó, o próprio múltiplo do Benjamin Graham, né, que você considera pela lógica dele, você observa aqui que o Banco do Brasil, colocando o seu LPA de 4, o LPA do Banco do Brasil para esse ano é de 4, isso não então supor na recuperação do banco, VPA projetivo para o fim do ano é de R$ 35,00, então aqui ele teria um preço justo na faixa de R$ 57,00, denotando que na cotação atual de 23 você já tem também um potencial de alta acima aí
de 100%. Tá bom, Pablo, mas esse retorno de 2.000%, como assim? Pessoal, não vão me confundir. Não é que ele vai dar 2.000% de uma vez. Claro que já teve momentos na história, por exemplo, você pega ali o ciclo de 2004 para 2008, o Banco do Brasil deu aí mais de 2.000% em 4 anos, mas ali foi excepcional. A gente teve fatores que ajudaram, como por exemplo, a agro explodindo, teve essa questão, né, de redução brusca na taxa de juros, teve ali troca, né, de gestão do Banco do Brasil, tudo isso fez aí com que o banco disparasse tudo isso. Então não vamos trabalhar nesse movimento, vamos trabalhar no movimento mais conservador. Pense bem, se o banco, tecnicamente aqui, ó, crescer o seu lucro a uma taxa, ó, a gente vai calcular um retorno de 2.000%. Se ele crescer seu lucro em 10% ao ano, hoje o banco lucra ali mais ou menos 24 bilhões por ano. Esse é o lucro aqui anual de Banco do Brasil. Se em 10 anos ele crescer isso, lá na frente ele pode estar lucrando seus 62 bilhões de reais daqui uns 10 anos, tá? Imagina que o mercado pague um múltiplo, vamos supor, ó, de 12 ou 11 vezes lucro para Banco do Brasil em mercados mais eufóricos. Banco do Brasil já chegou sim nesse múltiplo, tá? Em mercados de euforia, ele já chegou a ser precificado por 10,5. Então, você poderia supor um banco que valesse seus 700 bi. Só de valorização, considerando o valor de mercado atual, poderíamos ter uma alta de 387%. Porém, esse retorno de 2.000% irá acontecer no longo prazo, de 10 a 15 anos no futuro, poderia ser aí totalmente plausível. Como aconteceu, você colocando aqui desde o Plano Real e como aconteceu no ciclo de 2008. Você pegou aqui Banco do Brasil de 2004 a 2007, olha o tanto de alta na cotação e ele pagou proventos monstruosos nessa época, o que proporcionou dele dar um retorno bem acima da média. Então assim, pessoal, não tô sendo sensacionalista, eu acredito assim, no longo prazo, olha lá, não vamos entender mal, no longo prazo ele pode sim dar esse retorno. No curto prazo, espere por retornos mais modestos, mais bons, de 100 a 200%, que já é, né, um belíssimo retorno. Você poderia dobrar seu capital. Inclusive, por eu observar essa sinergia em Banco do Brasil de preço extremamente baixo, eu acho que o banco tá bem amassado, tá? O mercado está exagerando aqui na precificação do Banco do Brasil e subestimando a recuperação. Então você poderia ter um banco barato, potencial de alta, ainda por cima proporcionar uma belíssima renda passiva na carteira de vocês. Claro que nem tudo são flores, tá? Também tem os pontos negativos. Qual é? O banco é cíclico, né? Há momentos que o resultado vai cair, o provento vai cair, não vai te satisfazer, vai te dar dor de cabeça. Então assim, vai depender, né, do seu perfil de investidor. Se você é um investidor que suporta mais risco, você pode sim ter ações do Banco do Brasil sem problema, nada é recomendação. Mas você tem que estar preparado para o psicológico. Ah, Pablo, eu quero ter um banco, mas que não seja cíclico. Então vai pro Itaú, vai ali, né? Bradesco não, Bradesco esquece que é cíclico, tá? Você tá reclamando do Banco do Brasil, o Bradesco é até pior, porque o Bradesco, ele não tem ali a asset, né, que o Banco do Brasil tem, e ainda por cima, o Bradesco, ele acaba por ter aí indicadores de qualidade muito pior, como por exemplo o ROI, e também essa questão aqui, ó, da crise da inadimplência na carteira de crédito para a pessoa física de baixa renda, que tende a piorar o banco aí em certos períodos. Então assim, o Banco do Brasil é melhor que o Bradesco, fora que o índice de eficiência do Banco do Brasil é melhor, né? Então se você não tá aguentando o Banco do Brasil em crise, quem dirá Bradesco? Pule fora. Pablo, eu quero bancos de extrema qualidade. Itaú é o único, tá? Você pegar ali dos 4 que a gente tem na bolsa, o Itaú, ele acaba sendo o único que não vai te dar trabalho. Mas se você quer uma pitada de risco na sua carteira de volatilidade e ter uma rentabilidade mais elevada, aí sim você parte para uma estratégia mais agressiva, Banco do Brasil, Bradesco, desde que, claro, né, você compre em preços mais competitivos. Nunca paga caro. Pagar caro aqui em empresa mais cíclica, você vai acabar aí tomando ferro na cotação e ainda por cima nem vai receber um provento interessante. Pá, mas o longo prazo que faz tudo? Depende, você compra muito caro, você pode ter uma rentabilidade reduzida. Pra que eu vou querer ter 20% ao ano em Banco do Brasil, sendo que eu tenho o Itaú me proporcionando isso, entendeu? É questão de lógica. Agora, eu tenho o Banco do Brasil, porém o Banco do Brasil vai me proporcionar uns 25, 27% ao ano. Aí justifica eu correr um risco mais alto, mas para eu conseguir uma rentabilidade maior, eu preciso comprar um banco em preços baratos. A janela comparativa que a gente está fazendo com o Banco do Brasil desde o Plano Real, perceba que a gente está supondo que a gente comprou o banco num patamar de preço muito baixo, tá? Aqui, ó, percebe momentos que o banco tá bem barato, como agora. Você pega aqui o valor patrimonial de 2000 e agora, tecnicamente é igual. O dos anos 2000 para agora, o VPA do Banco do Brasil, preço sobre valor patrimonial, está muito parecido do que aquela época. Então hoje você poderia ter um retorno até parecido, colocando aqui numa lupa de longo prazo, a depender, claro, do preço que você acaba comprando a ação. E não é o preço nominal, é a base da relação
tecnicamente, do patrimônio líquido dividido pelo número de ações. E você pega o preço atual da ação e divide, né, pelo VPA, que é o valor por ação. Então, quando o banco está bem depreciado, ele fica cotado nesse nível. E, historicamente, nunca na história do Banco do Brasil, ele foi cotado por um PVP abaixo de 0,50. Nunca isso aconteceu. Só aconteceu do banco ter um fundo ali em 2016, que ele foi cotado por um múltiplo na faixa de 0,52. Esse foi o máximo, tá, pessoal? Em toda a história do Banco do Brasil, ele nunca ficou abaixo da metade do valor contábil. Então, você poderia ter um sentimento de que você está comprando um banco aí que vai te proporcionar uma rentabilidade muito parecida do que aconteceu no passado. Mas lembre-se que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. Pablo, e na sua carteira, você segue firme? Bom, sigo firme. Vou continuar aqui com o banco, representando 40% da carteira. Não tô comprando no momento, tô comprando Itaú, mas, né, se o banco ficar barato ali nos 23, 21, 22 reais, eu posso realizar mais alguns aportes. Talvez aqui aumentar um pouco minha posição no Banco do Brasil, sempre mantendo esse percentual, né? Na faixa aqui de 40 a 45% do Banco do Brasil, que se ele subir 100%, ele já vai ocupar aqui uns 70% da carteira, tá? Então aí, tecnicamente, tem todas essas questões que precisam ser colocadas na ponta do lápis, tá? E se o agro reagir, o banco também tende a reagir na mesma magnitude. Nossa, Pablo, eu gostei muito desse vídeo, só que aí é que tá, pra mim que tô começando agora nos investimentos, eu precisava aí de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. E é por isso, pessoal, que pra vocês que ficaram comigo aqui, ó, até o final desse vídeo, eu tô aqui com uma belíssima oportunidade para vocês, tá? Eu tô falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir, é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balança, a cada segundo, a cada minuto, todas as projeções são feitas automaticamente. E terceiro e último fator, contém os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, desde Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Forma, fora também que você tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link dessa belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado, e eu também deixei disponível aqui para vocês na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você será direcionado para adquirir aqui a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso aí. E já comentem se vocês têm ações do Banco do Brasil e qual é a sua perspectiva. Repetindo aqui, em particular, tenho o banco e acho que vai ser um excelente retorno a longo prazo. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo e fui!